vai conversar sobre um tema bem leve, bem tranquilo, que é a censura de livros. Semana passada eu terminei de ler 1984, do George Orwell, na verdade é uma releitura pra mim. E esse livro me deu muitas ideias de temas pra falar aqui no canal, mas um deles é a censura de livros, porque esse livro já foi censurado, já foi proibido em vários países, e dentro dessa história também tem um livro que é proibido, então eu fiquei pensando, ai, que tema gostoso de abordar. Pra quem não conhece, 1984 é uma história que vai falar sobre um governo totalitário que controla absolutamente tudo que as pessoas fazem, inclusive o que elas podem ler. Os livros que são publicados, divulgados, como que as pessoas vão ter acesso a isso, enfim. Que é basicamente o que as pessoas querem fazer na censura, né? Inclusive, uma história que eu acho muito engraçada é que esse próprio livro já foi censurado. Ele foi lançado durante a Guerra Fria e ele fala sobre um regime totalitário, né? Mas a carapuça serviu pros dois lados ali da Guerra Fria. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética baniram esse livro do país, porque um falava que ele era uma propaganda comunista, o outro falava que ele era anticomunismo, mas a grande verdade é que os dois lados estavam sendo totalitários, então nenhum dos dois queria que as pessoas lessem isso daqui, né? O que eu acho genial da parte do autor ter conseguido ofender os dois lados ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá falar sobre a censura de livros. Mas então tá, por que alguém iria querer censurar ou proibir o acesso a um livro? Existem vários motivos pra isso, mas o principal é silenciar ideias. É tu prevenir que elas se espalhem, seja porque elas são perigosas, controversas ou imorais, ou seja lá o que for. Porque, querendo ou não, os livros, eles têm muito poder, eles são uma forma de tu entender mais sobre o teu mundo, sobre o mundo de outras pessoas, outros lugares, outras ideias, pontos de vista, conhecer mais sobre a vida em geral. Só que conforme tu vai conhecendo mais sobre a vida, tu pode se deparar com ideias que não sejam apropriadas de acordo com a visão de certas pessoas. E de forma geral, existem 3 motivos que são os principais argumentos usados na hora de censurar algum livro. O primeiro é a moralidade. Então, se o livro tem linguagem que é muito gráfica, com conteúdo de violência, conteúdo sexual, ele fala sobre consumo de drogas, ou sei lá, um monte de coisa assim que não seria correto para a sociedade, ou não seria bonito da gente falar a respeito. Quando o motivo da censura é a moralidade, geralmente o objetivo é tu proteger as crianças, ou a sociedade em geral, né, de ter acesso a essas coisas que são imorais. O segundo motivo é político, então é quando o livro vai trazer ideias ou filosofias políticas diferentes daquelas que são implementadas no momento, ou que ele vai fazer críticas ao governo, ou vai, de alguma forma, ameaçar as pessoas que estão no poder ali, no controle de uma nação. Porque, como acontece em 1984, um governo totalitário, ele não quer de forma alguma que as pessoas saibam da existência de outras formas de governo, ou que elas questionem de alguma forma o governo que está sendo implementado ali. E, inclusive, sobre esse assunto, o autor John Green fez um comentário que eu achei muito bom. Tem um livro dele que estava sendo considerado para ser banido de escolas, que é o Quem é Você, Alaska, e ele comentou que se as tuas visões de mundo são tão frágeis a ponto de um livro de ficção ainda conseguir abalar e desestruturar tudo que tu acredita, talvez o problema não seja o livro. Talvez seja realmente que tu acredita numa visão de mundo que não tem embasamento nenhum. Que é justamente o problema desses governos totalitários, né? Eles são muito frágeis, então as pessoas não podem ter nenhuma ideia, nenhuma arma pra conseguir questionar isso. E o terceiro motivo da censura de livros é religioso, é porque um livro critica alguma religião, ou apoia outra religião, ou ele fala de alguma forma uma blasfemia ali, blasfêmia? Blasfemia? Não sei como é que se pronuncia isso. Mas ele tá criticando Deus, ou ofendendo a religião das pessoas. Normalmente, esses 3 motivos, a moralidade, a política e a religião, são as 3 razões das pessoas quererem censurar os livros. E, sinceramente, eu acho que a grande maioria das pessoas é contra a censura de forma geral. É claro que sempre tem aquela galera que quer limitar a circulação de algumas obras específicas, por seja lá o motivo que for, mas eu acho que, na grande maioria, todo mundo concorda que isso acaba limitando a liberdade de expressão das pessoas e que abre um precedente pra tudo ser considerado problemático, tudo poder ser censurado, dependendo de quem tá no poder e quem decide o que vai ser censurado e o que não vai. Mas aí, vamos falar rapidinho sobre liberdade de expressão, que é o principal argumento contra a censura. A liberdade de expressão é um direito fundamental. Claro que cada país tem as suas leis, as suas regras, mas aqui no Brasil, pelo menos, tu tem o direito de expressar aquilo que tu quiser, as tuas ideias, as tuas opiniões, sem que algum governo te silencie. Só que tem um pequeno detalhe, que na verdade é um grande detalhe nesse caso. Esse teu direito da liberdade de expressão é livre, tu pode falar o que tu quiser realmente, porém, tu
tu não pode ferir outros direitos que já existem ali na nossa legislação, Constituição brasileira. Ou seja, tu quer falar que o céu é amarelo, que as pessoas deviam ser proibidas de consumir abacaxi, ou que todo mundo devia ser obrigado por lei a tomar 2 banhos por dia? Sinta essa vontade, tu é livre pra falar o que tu bem entender. Tu tem o direito de expressar a tua opinião, seja ela burra, absurda ou quão ridícula ela for. Tu pode falar isso, desde que tu não fira o direito de outras pessoas. O que isso significa? É fazer comentários, por exemplo, de calúnia. Tu não pode falar nada que vá infringir a intimidade de outras pessoas. Tu não pode incentivar ninguém a cometer crimes, o que devia ser um pouco óbvio, né? Mas sempre óbvio é bom ser dito. Só que aí a gente tem o outro lado da moeda. Se tu tem o teu direito de falar o que quiser, tu também tem que ouvir as outras pessoas falando o que elas querem, que talvez seja o que tu não quer ouvir. E tem um filósofo, o Karl Popper, que ele diz que existe uma coisa chamada o paradoxo da tolerância. Por exemplo, se eu defendo a liberdade de expressão, eu tenho que ser tolerante com todo mundo, inclusive com a pessoa que acredita que eu não devo ser livre pra falar o que eu quero. E isso leva ao paradoxo da tolerância, porque se eu tenho que aceitar mesmo as pessoas que falam coisas intolerantes, isso vai acabar uma hora desmantelando o próprio sistema, a própria estrutura democrática ali das coisas. E é aí que começa essa controvérsia toda, porque será que a gente deveria então liberar para os autores falarem 100% do que eles quiserem e publicar o livro que eles quiserem, do jeito que for? Ou será que a gente tem que dar uma controlada nisso? Mas aí quem é que dita o que vai ser controlado, como que vai ser controlado? Qual é o limite da censura? Porque isso acaba passando a mensagem de que alguns pensamentos são permitidos e outros não. Algumas vozes podem ser ouvidas e outras não. Algumas narrativas são importantes enquanto outras são imorais. Ou seja, isso destrói completamente o diálogo a respeito de temas complexos, porque daí a pessoa que dita o que pode ser falado e o que não pode, o que vai ser censurado ou não, ela determina a opinião geral sobre tudo. Ah, esse livro aqui tem uma cena de sexo explícito, vamos proibir. Ah, esse livro aqui incentiva o consumo de drogas? Ah, tá tudo certo, né? Porque sabe como é que é, né? Isso aqui pode deixar. Particularmente, eu acho que a censura, claro, além de ser perigosa, ela é uma parada meio inútil, porque hoje em dia, com a internet, tu consegue encontrar o que tu quiser, seja isso proibido ou não. Tu proibir alguma coisa hoje em dia é basicamente tu fazer uma propaganda gratuita sobre aquilo, porque daí vem aquela pulga atrás da orelha de tipo assim, por que estão querendo proibir aquilo? O que tem ali que eles estão escondendo? Agora eu fiquei curiosa. Só que por mais que eu acho que proibir ou censurar os livros não seja produtivo e nem certo, liberar tudo e qualquer coisa eu também acho que é um pouco complicado. E a gente chega num problema. Se eu sou contra a censura e a limitação da liberdade de expressão, mas eu também não posso deixar que as pessoas falem o que elas quiserem, porque eu não posso ser tolerante à intolerância, o que a gente faz agora? O que a gente faz com esses livros que são extremamente problemáticos, que incentivam visões preconceituosas do mundo, que incentivam crimes? O que a gente faz com isso? Libera pra qualquer pessoa ler? E essa, na verdade, é uma pergunta em aberto, não existe resposta certa pra isso. Existem algumas soluções que já foram encontradas, ou possíveis ideias que dá pra tentar usar. Uma delas é tu só liberar certos livros em ambientes onde as pessoas já têm um conhecimento um pouco maior pra lidar com aquele assunto. Por exemplo, um livro ensinando a fazer bombas. Não seria interessante ter um livro desse numa biblioteca municipal pra qualquer pessoa usar, né? A gente teria um pequeno problema de terrorismo, assim, espalhado, né? Coisa boba. Só que existem pessoas que usam bombas de forma não ilegal, né? Assim, pra construção civil, pra mineração, enfim. E as pessoas precisam saber como é que se faz esse negócio. Então, uma das ideias seria tu só permitir o acesso a alguns tipos de informação pra pessoas que já têm um certo conhecimento prévio, ou um pensamento crítico, um contexto melhor de como usar essas informações sem que elas se tornem perigosas. Mesma coisa seria, por exemplo, um livro com um tutorial de como tu tirar o rim de uma pessoa, que talvez possa ser usado para vender no mercado negro. Ou até o livro do Hitler, por exemplo, onde ele fica lá defendendo as ideias dele sobre o nazismo. E que, para historiadores, para pessoas que entendem o contexto, é um livro importante, é uma obra histórica, querendo ou não, né? Mais errada que ela seja. Mas uma pessoa, um moleque lá de 15 anos, que ele se acha o diferentão, o rebelde lá na internet, lê um negócio desse, talvez não seja a melhor ideia. Inclusive, falando sobre esse livro do Hitler, tem uma editora francesa que ela criou uma edição desse livro dele, o Mein Kampf, que tem mais de 1000 páginas, cheio de comentários que vão contextualizar a situação ali, né, o cenário em que ele tá escrevendo esse livro, vai refutar um monte de ideia que ele traz, essas ideias burras, preconceituosas dele, desmentir coisa que ele fala, mostrar que muitas das coisas que ele comenta ali não são embasadas, porque querendo ou não, esse livro já tá em domínio público. Qualquer
pessoa pode ter acesso a ele. Por mais perigosas que sejam as informações que ele traz ali, principalmente para pessoas que são muito influenciáveis, esse é um livro histórico. Ele é uma coisa importante para a humanidade, pra gente entender o que aconteceu e não repetir a história. E se qualquer pessoa pode ter acesso a esse livro, a ideia dessa editora é fazer com que esse livro esteja sim disponível para as pessoas que querem ler ele, que queiram conhecer sobre o que aquele cara falou, porque é um cara importante para a história do mundo, mas que as pessoas tenham acesso a esse livro com o contexto devido, com as ideias falsas dele sendo refutadas, com explicações que justificam por que aquilo que ele tá tentando defender não faz o menor sentido, é imoral, é antiético, enfim. É claro que essa não é uma solução perfeita. Tu colocar um monte de comentários refutando as ideias dele ali no livro não vai obrigar que ninguém leia esses comentários, mas na minha opinião é melhor do que liberar ele de qualquer forma para as pessoas terem esse acesso, ou pior, né, as pessoas terem acesso a esse livro através dos neonazis que vão piorar ainda mais esse tipo de coisa. Tanto é que algum tempo atrás teve até uma polêmica a respeito dos livros da Agatha Christie, porque eles estavam sendo editados para mudar algumas falas preconceituosas, racistas principalmente, que ela coloca nos livros dela. E teve toda uma discussão a respeito de se isso é certo ou não. Na minha opinião, não seria ideal, e essa ideia de tu fazer uma edição com comentários contextualizando isso é mais interessante, porque é uma forma de tu não apagar a história. Querendo ou não, a autora era racista e preconceituosa. Claro que tem todo o contexto da época, papapá, enfim. Mas o ideal não é a gente fazer de conta com que ela era um ser perfeito. É tu admitir que sim, as pessoas são imperfeitas. Que, olha, essa mulher aqui escreveu um monte de livro incrível, ela teve várias obras maravilhosas, mas, ao mesmo tempo, ela também fez essas coisas aqui que não eram tão legais. Isso acontece. E a gente tentar fazer com que um ser humano seja perfeito só porque escreveu um livro maravilhoso, não é muito bonito, né? E eu acho que ter essas edições comentadas ou contextualizando, ou com uma nota de editor no comecinho do livro, no final do livro, enfim, isso faz com que seja uma publicação um pouco mais responsável dessas obras, que podem ter alguns temas que não são muito legais. Na minha opinião, essa é uma solução que permite a liberdade de expressão e evita a censura, mas também contextualiza e ajuda as pessoas a interpretar aquilo e desenvolver um certo pensamento crítico de observar que o que tá ali na frente dela, as palavras que ela tá lendo, nem sempre são verdade, nem sempre são corretas ou morais. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco mais sobre essa ideia da gente separar autor e obra, né? De ter um livro que é muito incrível e um autor que tem opiniões polêmicas, ou que cometeu algum crime, ou que tem alguma fala muito problemática. E o que a gente faz nessa situação? Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo na descrição, porque ele dá uma complementada nessa ideia da censura. Pessoalmente, eu acho que a solução perfeita pra isso tudo seria melhorar a educação para que as pessoas tivessem um pensamento crítico e conseguissem interpretar esses livros como o que eles são, não como sendo algo perfeito, não como sendo algo horrível, mas absorvendo o que é válido e reprimindo o que não é. Claro que isso sou eu sendo 100% idealista, isso seria impossível praticamente no mundo que a gente vive, onde tá todo mundo polarizado, onde tu tem que odiar a pessoa que tem uma visão diferente da tua, mas se vocês votarem em mim como presidente da galáxia, essa é a solução que eu iria tentar implementar. É claro que essa é só a minha opinião sobre o assunto. Me conta aqui embaixo nos comentários o que tu acha sobre isso, se tu acha que a censura deveria acontecer para alguns tipos de livros ou não, se tu acha que esses comentários, tipo nota de editor, são úteis ou são completamente inúteis, se tu tem alguma solução diferente pra isso tudo, alguma ideia que tu acha que poderia resolver esse problema pra evitar a censura e permitir que as pessoas tenham, né, a sua liberdade de expressão, mas que também evite a disseminação de informações perigosas. Tu tem total liberdade de expressão pra compartilhar o que tu quiser aqui nos comentários, desde que, claro, né, tu não ofenda ninguém, tu não afete o direito de outras pessoas, porque no fim das contas eu ainda sou a ditadora aqui da seção de comentários, eu não sou obrigada a ter comentário preconceituoso no meu vídeo. Raramente isso acontece aqui no canal, porque vocês que me assistem são maravilhosos. Eu até fico um pouco chocada, porque às vezes eu vou postar um vídeo reclamando de algum livro que eu não gostei, ou enfim, eu fico com medo pensando, meu Deus, será que eles vão me massacrar? Mas isso é assim, 99% das vezes vocês são tudo muito respeitosos comigo, com as opiniões diferentes. Mesmo quando vocês discordam do que eu falo, vocês ainda são super compreensivos e têm muito respeito em conversar comigo e conversar com as outras pessoas. E eu de verdade amo muito vocês por isso. Porque tem algumas sessões de comentário das pessoas por aí que eu vejo que eu fico com bastante medo. Eu não teria emocional pra lidar com esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Eu ia falar nesse vídeo sobre alguns livros que já foram censurados ou proibidos e o motivo por trás disso, porque, sinceramente, pesquisando pra fazer esse vídeo e vendo sobre o motivo da censura de alguns livros, eu tava rindo tanto, porque tem uns motivos que são tão
toscos, igual desse daqui, que foi censurado nos dois países opostos ali em uma guerra, porque a carapuça serviu pros dois. Só que esse vídeo aqui já tá ficando gigante e eu já tô com a garganta até seca de tanto falar, então eu vou dividir ele em dois e vou postar essa segunda parte na semana que vem, onde eu comento sobre alguns livros que já foram censurados. E que, inclusive, vários deles são muito bons, eu já li e recomendo, e outros deles me deram muita vontade de ler justamente por eles terem sido censurados. Olha só como eu falei, né? Censurar é tu fazer uma propaganda gratuita do negócio. Se esse vídeo já tiver sido postado, eu vou deixar ele linkado aqui do lado, é só tu clicar e assistir ele. Mas se tu quiser assistir ele na semana que vem, se inscreve aqui no canal, eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. E se tu também gosta de fofocar sobre essas coisas, tu vai ser muito bem-vindo por aqui. Mas obrigada por terem assistido o vídeo, curte ele se tu for contra a censura e eu te vejo na semana que vem.